Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós iremos estudar história. Quem gosta de história? Muito bom, legal. Olha só, hoje nós iremos falar sobre a formação do povo brasileiro. E nós sabemos que o povo brasileiro, ele é formado por principalmente 3 etnias. E vocês saberiam me responder quais seriam essas etnias? Vamos ver com a tia? Vamos lá então. A etnia refere-se a um grupo social em que a identidade é definida por meio do compartilhamento de uma língua, cultura, tradições e territórios. Então, crianças, o povo brasileiro ele é formado principalmente por 3 etnias, que são os índios, os brancos e os negros. Então, a mistura dessas 3 etnias é que descende a maioria da população brasileira. E apesar de ser um povo basicamente formado pela mistura dos índios, brancos e negros, nós também temos aí a influência do povo italiano, dos espanhóis, dos alemães, dos árabes, dos japoneses, dentre muitos outros. Então, a partir de agora, nós vamos para o livro, lá na página 49, onde nós vamos estar realizando a leitura. Gostaria que você acompanhasse comigo. Nunca esquecendo de colocar o nome e a data. E hoje são 3 de agosto. Então, vamos lá. Formação do povo brasileiro. O Brasil tem um território imenso. E por isso mesmo existe tanta diferença entre as pessoas que vivem aqui. Conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm uma cultura em comum, é fundamental para conhecer o Brasil. A formação do povo brasileiro contou com vários grupos étnicos: africanos, indígenas, europeus, árabes, asiáticos e muitos outros. Entretanto, podemos dizer que as etnias que formaram a base do povo brasileiro foram a europeia, a africana e a indígena. Somos descendentes de vários grupos que vieram e viveram em todo o território brasileiro. Povos que contribuíram de forma marcante na construção da nossa identidade. Assim, todos nós fazemos parte da história do Brasil. Foram 3 as matrizes, ou seja, aquelas que tiveram em maior quantidade na nossa formação. Foram então os brancos, europeus, indígenas, nativos e negros africanos. Da relação entre pessoas dessas etnias nasceram diferentes tipos mestiço. Então, da relação entre o branco e o indígena, nasceram os mameluco ou caboclo. Da relação entre o branco e o negro, nasceram então os mulatos. Da relação entre o negro e os indígenas, nasceram então os cafusos. Entretanto, a relação entre essas etnias não se deu de forma equilibrada. Houve guerras, pois os europeus se apossaram das terras onde os indígenas viviam e estes não abriram mão delas sem disputa. Os africanos foram trazidos pelos europeus para o Brasil, viviam na escravidão e também resistiram às situações impostas pelos europeus. Certamente, não podemos dizer que o nosso país se constituiu de forma pacífica. Ao contrário, o sangue de muita gente foi derramado e, sem dúvida alguma, temos hoje heranças dessas histórias. No censo de 2010, no total de nossos habitantes, 47,7%, quase a metade, classificou-se como branco. Cerca de 43,1% como pardo, 7,6% como negro, 1,14% como amarelo e
0,4% como indígena. É preciso tentar entender o porquê de quase toda a população se autodeclarar branca ou parda. Levantar questionamentos sobre o que aconteceu aos indígenas, que hoje constituem menos de 1% da população. Também é importante, já que nossas terras eram habitadas apenas por eles quando os europeus aqui chegaram. Pensar sobre isso nos dá uma dimensão da matança de indígenas que houve para a ocupação do território brasileiro atual. Observe que hoje há mais pessoas se autodeclarando amarelas, ou seja, pessoas de origem asiáticas que indígenas que já ocupavam o território. Isso nos leva a crer que muitas pessoas daquela etnia vieram para o Brasil como imigrantes e aqui se fixaram. Além disso, é possível concluir que tiveram mais condições de se manter do que os próprios indígenas. É essencial compreender que a formação do povo brasileiro se deu a partir de relações de dominação, exploração, imposição e aproveitamento entre pessoas de várias etnias. Entretanto, é preciso saber o que aconteceu historicamente para podermos compreender quem somos e como seremos. E mesmo sabendo que atualmente há poucas pessoas não mestiças, pelo menos no Brasil, há leis vigentes, cujo fundamento é diminuir diferenças históricas da relação entre as etnias matrizes. Então, meus amores, conseguiram compreender? Muito bem. Agora nós vamos então para a nossa atividade na página 52. Atividade de número 1. Escreva o nome dos grupos étnicos que formaram o povo brasileiro. Número 2. Leia e escreva a resposta a cada uma das perguntas. Letra A. Sua família é descendente de qual grupo étnico? Letra B. Quais são as suas características físicas? Letra C. Suas características físicas se aproximam das características de qual etnia? Número 3. Observe as imagens a seguir e escreva o nome do provável grupo étnico ao qual pertencem essas pessoas. E por aqui nós ficamos com a atividade de história. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Fiquem todos com o Papai do Céu e até uma próxima!